Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Mari. Eu tô aqui a pedido da Sueli, né? Aí eu e meu esposo, nós participamos do curso de casais, né? Somos um com a Sueli. E ela pediu para mim contar um pouco eu digo testemunho daquilo que Deus fez na minha vida em relação à minha vida sentimental, né? Essa área que eu sempre esperei em Deus e sempre esperei um esposo. E eu tava aqui fazendo as contas, né? Desde que eu comecei a caminhar com Jesus, já tá com 20 anos, então eu esperei um esposo durante 17 anos, mais ou menos. Depois que eu comecei a caminhar com Jesus, né? A Sueli, ela fez parte do começo da minha caminhada. Hoje a gente caminha na mesma igreja e quando eu me converti, a gente também ficou um tempo na mesma igreja, né? Quando eu comecei a caminhar com Jesus. Foi através da irmã dela que eu conheci Jesus, né? Através da Silvia. E a Sueli que levava a gente na igreja. Um carro todo mundo apertadinho. Mas desde quando eu comecei a caminhar com Jesus, Jesus colocou no meu coração um desejo de ter uma família, de ter um esposo e construir a minha própria família, né? E eu fui das minhas irmãs a que casou por último, né? Eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova. E eu fiquei morando com meus pais, agora eu tô com 1 ano e meio de casada. Namoramos quase 1 ano. Então aí eu tô com 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estou na minha casa, né? E esse processo aí de 17 anos de espera, né? Em muitos momentos eu achei que Deus não teria uma pessoa para mim. Muitas vezes eu desanimei, muitas vezes eu fiquei triste. Mas chegou um momento que isso foi acho que uns 2 anos antes de eu conhecer o Osias, que é meu esposo, em que Deus falou comigo, Mari, se eu não tiver alguém para você, eu não vou continuar sendo Deus na tua vida, né? O que muda em relação a mim, né? Se eu não te dar um esposo. E foi um tempo assim onde eu descansei mesmo meu coração em Deus. E foi quando eu conheci o Osias. E eu conheci o Osias assim. Eu fui fazer um free numa ótica de panfletagem. E lá ela trabalha até hoje lá, uma amiga minha, a Elaine, e uma amiga do Osias, a Jéssica, também trabalhava lá as duas trabalhavam juntas. 6 meses antes de eu entrar na ótica, diz que elas estavam conversando, e a Elaine, ela sempre foi alguém que torceu muito por mim, assim, nessa questão de casar e tal. E ela falou assim pra Jéssica, Jéssica, não tem nenhum rapaz solteiro na tua igreja pra apresentar pra minha amiga? E a Jéssica falou, tem. E a Jéssica falou, mas eu não quero que o Osias case com qualquer uma. Daí até a Elaine falou, não, mas a Mari não é qualquer uma. E disse que morreu o assunto durante esses 6 meses, né? Morreu o assunto, elas esqueceram. E aí surgiu a oportunidade para mim trabalhar de panfletagem na ótica e eu entrei. E eu trabalhando na ótica, tive a oportunidade de conhecer a Jéssica e ela me conhecer. E ela falou que toda vez que ela me via, ela lembrava do Osias. E eu via as duas cochichando sempre ali nos cantinhos e tal. Até que teve um momento que a Jéssica chegou e falou pra mim, acho que uns 2 meses, eu não me lembro ao certo quanto tempo eu já tava na ótica. Mas ela falou pra mim, Mari, a Elaine falou que eu tenho um amigo pra te apresentar. E eu falei, não. E ela falou, então eu tenho um amigo pra te apresentar. E falou, ele é assim assado, Ela falou, ele tem uma empresa e não sei o que, ele tem tal idade. Tá bom, falei.
Daí ela falou, posso falar pra ele te chamar? Né? E ela me mostrou até uma foto dele, que a princípio, quando eu vi, eu falei, assim, né? A gente às vezes quer ser exigente, mas eu vi a foto, tudo, e aí ela falou, posso pedir pra ele te chamar? E eu falei, pode falar pra ele me chamar. E ele me chamou e a gente começou a conversar. E a gente saiu, a gente foi no shopping, daí a gente ficou, antes de começar a namorar, uns 2, 3 meses conversando, até a gente começar a namorar. O Osias, ele realmente como eu posso colocar em palavras, aquilo que eu esperei em Deus, porque ele é um esposo muito bom, ele é alguém temente ao Senhor, que é o que eu sempre pedi. E existem alguns detalhes na história que eu quero trazer também, porque assim, eu conversava com a Sueli, né, no momento em que, teve um momento aí antes de eu conhecer o Osias, que a Sueli a gente já tava de novo na mesma igreja, né, e a gente conversando, e a Sueli falou pra mim que ela escreveu uma carta pra Deus e que Deus tinha ouvido, né, ela tinha visto que ela tinha escrito na carta, e ela conheceu o Sidney, com quem ela é casada hoje. E ela falou, Mari, escreve uma carta também para Deus. E eu escrevi uma carta para Deus, onde eu coloquei ali os detalhes, né? Um dos detalhes que eu sou bastante zoada, mas eu pedia para Deus porque eu sou uma pessoa grande, né? Mão grande. E eu falava, Deus, eu quero um homem que seja grande e que tenha a mão grande também, porque eu não quero que a minha aliança seja maior que a aliança do meu esposo, né? E Deus, ele é rico em detalhes, né? O meu esposo, quando a gente foi fazer aliança, né, que a gente foi abençoado também com esse ouro aqui, esse ouro a tia dele enviou lá da França pra gente fazer as nossas alianças. A aliança do Osias, ela não aquele aparelho que tem nos ourives, né, que eles colocam para medir os tamanhos, o tamanho da aliança do Osias não tinha lá. É um tamanho 37, porque meu esposo é muito alto, ele é grande, né? Ele deve ter quase 1,90 m de altura. E eu falava, Deus, eu quero um homem grande, que tenha mão grande. A aliança dele bem maior que a minha. São detalhes que pode parecer besteira às vezes para alguém, mas para mim fazia toda a diferença. E eu coloquei isso para Deus. O meu pai ficava zoando, meu pai falava, eu quero que você me dê um neto pretinho. Meu pai sempre ficava zoando. E eu brinco, mas eu creio que de fato Deus escutou também o meu pai. O meu esposo, ele é negro, né? Eu jamais achei que iria casar com um homem negro, e Deus ouviu meu pai também. E eu me casei com um homem grande, um homem negro, né? Outro detalhe que eu sempre ouvia é a filha da Sueli, a Mariana, ela falava pra mim, Mari, quando Deus te der uma pessoa, Deus vai te dar uma pessoa pronta já. Você não vai precisar se preocupar, né, com casa, com as coisas, e realmente Deus me deu uma pessoa pronta, né? Eu não falo isso pra me engrandecer nem nada, mas o meu esposo já tinha um apartamento que era alugado, né? Ele morava com a mãe, mas hoje a gente tem uma casa, a gente mora num apartamento. Eu moro em São José dos Pinhais, num local muito bom. Meu esposo tem uma loja no qual hoje eu trabalho com ele. Então Deus fez muito além daquilo que eu podia imaginar, né? Então, e hoje, né, eu sou casada, são detalhes, né? Eu falava para Deus, Deus, eu queria uma aliança de ouro. Jamais imaginei assim que a gente ia
conseguir, sabe? Porque as alianças de ouro são caras, né? Uma aliança dessa aqui do meu esposo é bem maior, né? É em torno aí de uns 4.000 reais, a gente jamais teria esse valor. E a gente ganhou as alianças, a gente ganhou o ouro para mandar fazer. No final, o par de aliança nossa saiu por 400 reais, que a gente ganhou o ouro francês ainda. Então são detalhes, sabe? E Deus, ele tá atento. A gente pode muitas vezes pensar que não, mas Deus, ele tá atento aos detalhes. E hoje, graças a Deus, eu casei, eu tô com 1 ano e meio de casada. Moro na minha casa, trabalho com meu esposo. Ele é da forma como eu sempre esperei. Primeiramente, ele é um servo de Deus, ele é alguém que ama o Senhor. Ele é uma pessoa muito boa de coração. E ele tem todos os traços que eu pedi para Deus. Ele é do jeito que eu pedi, alto, a mão grande, que pode, como eu falei, parecer bobeira muitas vezes para alguém, mas para mim fazia toda a diferença. E eu incentivo você. Coloque diante de Deus aquilo que você espera. Eu não sei se você espera uma pessoa, se você espera alguém para casar, se você é alguém que se separou e espera que Deus restitua o teu casamento, se você é alguém que, eu não sei o que pode ter acontecido na tua vida ou em qual fase você pode estar. Eu sei de uma coisa, Deus, ele é fiel e ele cumpre as suas promessas. Deus, ele ouve a oração. Deus, ele ama detalhes. Então seja detalhista com Deus, porque Deus, ele faz além, que eu jamais imaginei que eu viveria hoje o que eu tô vivendo. Eu até quero mostrar para vocês umas fotos, porque o meu esposo tá trabalhando. Aqui é eu e ele, nossa primeira viagem. A gente foi pra praia, foi um lugar perto, mas ele falou, vamos registrar esse momento com uma foto, porque é a nossa primeira viagem juntos, primeira que ainda vamos fazer mais. Eu tenho algumas polaroids aqui do meu casamento que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui foi as fotos que a gente ganhou da Mariana de presente, ficaram lindas. A gente tirou no caminho do vinho, é outro detalhe. A gente ganhou as fotos, a gente casou no meio da pandemia e aí a gente acabou não tendo uma festa de casamento, mas a gente teve uma festa mais reservada para a família, no qual a gente ganhou também. Meu sogro e minha sogra que fizeram. Aqui são as fotos do nosso pré-wind que fala, eu não sei falar direito. Aqui é a formatura do curso de casais que a gente fez com a Sueli. Somos um. Eu indico você a fazer porque é maravilhoso. Mais uma foto. E a última. Amém? Eu espero que essa história que Deus começou a escrever na minha vida possa servir para você de testemunho, que possa te incentivar a orar, a colocar diante de Deus, né, os teus sonhos e pedir em detalhes, que possa te fortalecer a sua fé, lembrando que sem Deus nada disso seria possível, né? É só Ele, é para Ele, por Ele. Amém? É isso, gente. Deus abençoe, né? Tenham uma ótima tarde aí.